E se a pia da sua cozinha fosse o ponto de partida para uma vida transformada? Se limpar, organizar e orar não fossem tarefas isoladas, mas um único caminho de volta para a paz que Deus quer dar ao seu lar? Descubra como limpar, organizar e orar pode mudar a sua vida para sempre. Sara abriu a porta de casa com a chave já morna na mão. A bolsa foi lançada no sofá, o casaco quase esquecendo o cabide. O som foi imediato. Pratos empilhados ao lado da pia, o avental do almoço amassado sobre a cadeira, papéis escolares espalhados pela mesa, uma meia do filho em cima do tapete da sala. O cheiro era de café esquecido e de detergente misturado com a lembrança de um jantar que não teve tempo de terminar. Ela deixou tudo ali, encostou a testa na madeira fria da porta e sentiu, pela primeira vez no dia, o peso de um silêncio cheio de culpa. Não era só a casa falando, era um coração cansado. Ela tinha acordado na madrugada para dar conta do trabalho, deixou a fé na gaveta da urgência e voltou para um lar que parecia dizer: "Você não está dando conta." A sensação era de desordem por dentro, pensamentos embaralhados, oração rarefeita, conversa superficial com o marido, um filho que precisava de presença e uma conta que parecia pedir atenção. A bagunça externa começava a delinear uma verdade interna. Algo precisava ser restaurado. O que Sara ainda não sabia era que aquela pia, aquela mesa, aquele chão poderiam se tornar um pequeno altar, não por perfeição, mas por atitude de mordomia. A promessa do título soava ousada. Descubra como limpar, organizar e orar pode mudar a sua vida para sempre. Mas não era mágica. Era uma disciplina cheia de graça que aponta para aquele que organiza nossas vidas. Nos dias seguintes, Sara tentou sozinha. Seguiu tutoriais, marcou metas, comprou caixas bonitas, fez listas que desapareciam com a correria. Sentiu vergonha quando o marido comentou com suavidade que parecia que tudo se acumulava como se ela lutasse contra uma maré invisível. Ela tentou impor a si mesma um cronograma, mas sem encontro com Deus, aquilo soou seco, tarefas e não adoração. Ela precisava de algo que unisse a rotina ao sagrado. Foi num encontro da célula, entre xícaras de chá e risos contidos, que Beatriz entrou na vida de Sara como um espelho sereno. A casa da Beatriz não era uma vitrine. Era simples, porém, quando você cruzava a porta, havia um ar de sossego. A mesa tinha um canto sempre reservado para a Bíblia aberta. A cozinha tinha um ritmo que parecia dizer: "Aqui se vive bem, não por perfeição, mas por escolha." "Não é sobre fazer tudo certo", disse Beatriz naquele dia, enquanto ouvia o desabafo de Sara. "É sobre responder ao que Deus nos confiou." Mordomia. Você cuida dessa casa como cuida de um presente. Isso muda tudo. As palavras de Beatriz foram um convite, não um diagnóstico seco. Ela trouxe práticas simples e consistentes. Acordar um pouco mais cedo para estar com Deus, escolher um espaço por dia, transformar tarefas em oração. Nada espetacular, nada que prometesse resultados automáticos, mas uma forma de alinhar o exterior com o interior. Ao voltar para a casa daquela noite, Sara sentou-se no chão da cozinha. As luzes amarelas aqueciam o ambiente. As sombras das cadeiras desenhavam formas no piso. Ela colocou as mãos sobre os joelhos, sentiu os olhos molharem e falou com Deus de um jeito que não fazia há muito tempo. "Senhor, eu não consigo sozinha. Me ensina." Não houve trovão nem voz audível. Houve um silêncio denso que paradoxalmente trouxe paz. Ela abriu a Bíblia com os dedos trêmulos e os olhos pousaram em Provérbios 31, 27. "Atende ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça." A leitura feriu e acolheu ao mesmo tempo. Não era uma cobrança para aumentar a culpa, era um convite para a fidelidade nas coisas pequenas. A mordomia pedida ali não era um peso, mas um chamado a administrar bem o que foi confiado. Paulo, ao lembrar que Deus não é de confusão, também nos orienta a que tudo seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 33, 40. Essas palavras não servem para nos condenar,
servem para nos lembrar de que a paz de Deus anda junto de uma ordem que honra o Criador. E essa ordem pode começar com um microgesto: lavar a pia, dobrar uma roupa, separar uma conta. Mas ainda havia resistência. Sara tentou várias vezes e fracassou em outras tantas. Houve dias em que as listas se perderam, noites em que a oração foi só um resmungo. A transformação que ela mais queria, paz no lar, reconexão com o marido, clareza nas finanças, parecia distante. Foi então que ela entendeu a diferença entre empenho humano e dependência de Deus. Os passos eram necessários, mas ela precisava pedir ajuda para caminhar. Ela decidiu experimentar algumas práticas, pequenas e concretas, sem pressa, sem perfeccionismo. Começou com uma meia hora com Deus, antes que a casa acordasse verdadeiramente. Não era para ler tudo, nem para performance espiritual. Ela pegava a Bíblia, orava e, em vez de sair correndo, anotava uma intenção para o dia. Hoje vou agradecer pelo pão. Hoje vou ouvir meu filho. Hoje vou resolver aquela conta. Aquela meia hora foi um altar pessoal que lhe deu perspectiva. Adotou também a regra do um espaço por dia. Hoje a pia, amanhã a escrivaninha, depois o armário de mantimentos. Ao invés de tentar abraçar o mundo, ela escolhia um cantinho e o tratava com cuidado. Fazia isso como quem oferece uma pequena oferenda de cuidado a Deus. A ação repetida criou ritmo. A mesma pia que antes era sinônimo de vergonha, virou cenário de oração. Enquanto esfregava, ela agradecia. Ao secar, ela pedia sabedoria. Ao organizar a gaveta, pedia bênção para a família. Gradualmente, usando micro-hábitos sustentados por oração, Sara introduziu organização nas finanças. Ela criou um caderno simples, anotou entradas e saídas, separou contas, planejou prioridades. Não era fórmula de riqueza, era mordomia digna e responsável. Como lembrava 1 Pedro 4,10, somos mordomos uns dos outros e da graça que recebemos. Isso inclui como administramos recursos para o bem da família e da comunidade. Em tudo isso, houve momentos de frustração. Nem todo dia rende e às vezes as contas apertam, as crianças adoecem, as emoções fogem do controle. A mordomia não é a antítese da dor. Lucas 12,46. Nos lembra que há seriedade em responder ao que nos é confiado. Não para assustar, mas para chamar a atenção ao fato de que negligência tem consequências. Ainda assim, a melhor motivação não é o medo, mas a gratidão. Servir bem porque Deus nos serviu primeiro. 3 meses depois, as mudanças começaram a se tornar visíveis e, mais importante, sentidas. O marido de Sara notou a calma quando jantavam. O filho encontrou um canto para trabalhar nas lições sem o barulho de pilhas de coisas. As contas, antes um amontoado, passaram a ser clareadas num caderno onde cada pagamento tinha sua vez. Nada milagroso aconteceu do dia para a noite. A diferença foi que as práticas criaram espaço para Deus entrar. Mais diálogo, mais oração na mesa, mais presença. Sara não atribuiu a si mesma o mérito total. Ela apontava para Deus como autor da paz que aos poucos assentava no lar. As escrituras que antes pareciam distantes ganharam corpo na rotina. 1 Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Deixou de ser frase para estudo e tornou-se tema vivo na casa. Paz que se constrói. Provérbios 31:27. Não foi usado para acusar, mas como um lembrete amoroso de atenção e zelo. E quando surgia a tentação de trocar intimidade com Deus por técnicas, Sara lembrava que autores como Charles Duhigg, James Clear, Hal Elrod e Marie Kondo eram ferramentas, excelentes aliados, mas não substitutos da presença de Deus. Eles ofereciam estratégias, hábitos, rotina matinal, descarte intencional. Sara os usou como mapas, mas andou confiando no guia que é Jesus. Para quem quer começar agora, aqui estão 5 passos práticos que Sara aplicou, não como receita mágica, mas como disciplina gentil. 1. Reserve meia hora pela manhã para estar com Deus. Leitura breve, oração e uma intenção clara para o dia. 2. Escolha um espaço por dia para organizar, sem pressa, com foco e gratidão. 3.
Transforme tarefas em oração. Cante, agradeça, ofereça o trabalho doméstico como culto. 4. Organize suas finanças em um caderno simples. Registre, priorize e planeje. 5. Compartilhe a jornada com alguém, uma amiga, um membro da igreja ou uma célula que acompanhe e incentive. Se quiser um checklist rápido com esses 5 passos para começar hoje, confira o link na descrição. Ao aplicar esses passos, a mudança não foi só externa. Havia uma nova qualidade de presença em casa, uma conversa sentada na varanda que durava mais que o necessário, um olhar de compreensão entre marido e mulher quando as pressões surgiam, um filho que sentia o lar menos tenso e mais seguro. A disciplina espiritual aliada à ordem doméstica começou a produzir frutos de gentileza. Não pense que tudo ficou perfeito. Houve recaídas, dias de desânimo, contas apertadas, dores que não se resolvem com uma arrumação. Mas a diferença era que nesses dias, Sara sabia aonde voltar. Ao altar que ela mesma começara a cuidar, as pequenas práticas que a lembravam da fidelidade de Deus. A transformação que aconteceu ali não foi promessa de prosperidade material garantida, mas uma real e profunda mudança de perspectiva. As tarefas diárias passaram a ser pistas da presença divina. Na teologia simples que guiou esse caminho, limpar e organizar são formas de responder ao chamado de mordomia. Não porque a casa limpo trará bênçãos automáticas, mas porque a ordem externa é manifestação de um coração que quer honrar a Deus. Como diz 1 Pedro 4:10, servimos uns aos outros com os dons que recebemos. Cuidar bem do lar é serviço e adoração. E 1 Coríntios 14:40 nos lembra da importância da ordem. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Essa ordem testemunha o caráter do Deus que nos confia responsabilidades. No fim dessa história, o que ficou mais forte foi a consciência de que pequenas obediências, repetidas com dependência de Deus, geram transformações duradouras. Sara não era mais uma mulher que se escondia da bagunça. Ela tornou-se alguém que olha para a pia e com mãos que lavam ora, que dobra roupas e dobrando agradece, que abre um caderno e com caneta na mão planeja com sabedoria os recursos da família. Ela descobriu que a vida ordenada não é sinônimo de perfeição, mas de fidelidade nas coisas cotidianas. Se essa mensagem tocou você, não guarde só para si. Compartilhe sua experiência nos comentários. Conte como tem sido sua luta e seus pequenos avanços. Inscreva-se para mais mensagens práticas que unem fé e rotina. E lembre-se, a mudança começa com um passo simples hoje. Agora, vamos orar. Senhor Pai misericordioso, reconhecemos que muitas vezes nos sentimos sobrecarregados pelo peso das tarefas e pela confusão interior. Pedimos perdão pelas vezes em que deixamos as coisas se acumularem por desleixo ou por medo. Ensina-nos a viver como mordomos fiéis do que nos confiaste. Nossa casa, nosso tempo, nossos recursos, nossos relacionamentos. Dá-nos graça para acordar e buscar a Tua presença, coragem para escolher um espaço por dia e paciência para transformar tarefas em atos de adoração. Quando nos sentirmos incapazes, lembra-nos que não estamos sozinhos. Capacita-nos pelo Teu Espírito a cuidar com alegria das coisas pequenas, sabendo que nelas Tu és glorificado. Que a nossa casa se torne lugar de paz, de reconciliação e de palavra viva. Use-nos para servir nossa família e nossa comunidade, e que tudo o que fizermos reflita a Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém.